Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com vocês aí na rádio. Prazer é nosso. Me diga o seguinte: pacientes com índice de massa corporal maior que 35 poderão passar pelo procedimento desde que sejam portadores de comorbidades como diabetes tipo 2 e apneia do sono. Tem muita gente nessa situação, vai ampliar muito o número de pessoas que vão ter a possibilidade de acessar a cirurgia bariátrica? Na verdade, houve um equívoco, né, em relação à interpretação dessa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. A primeira resolução do Conselho Federal de Medicina foi em 2005, Sim. e cirurgia a partir do IMC 35 nessas situações, como diabetes, apneia, hipertensão e outras doenças. Então, o que aconteceu? Eles colocavam apenas outras doenças, eles não especificavam as doenças. E isso, então, abriu uma margem de discussão, por exemplo, em relação aos planos de saúde. Os planos de saúde, como não constava a doença em si, então eles diziam, não está na resolução, a gente não vai autorizar a cirurgia por isso. Então, na verdade, houve um equívoco, né? Isso sempre existiu desde o começo da indicação a partir de 35. O que vem na nova resolução? Amplia as doenças, elas estão agora citadas. Entraram doenças como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, asma grave não controlada, hérnias de disco, refluxo gastroesofágico, incontinência urinária aos esforços. Então, uma série de doenças que antes não eram, não estavam explícitas e constavam como apenas como outras, né? Então, na verdade, não houve mudança no IMC, né? Ah, perfeito. Acho que isso é importante ficar bem claro, né? Eu acho que foi até ontem me chamou a atenção, eu acabei vendo pela internet a notícia, né? Não, e muita gente como eu, né? E muita gente como eu deve ter partido de um pressuposto errado, porque uma das maiores agências do país é que divulgou exatamente a manchete da Agência Brasil é: Conselho reduz índice de massa corporal mínimo para a cirurgia bariátrica. Essa é a manchete, então muita gente foi por aí. Foi um equívoco, na verdade. Eles interpretaram mal a resolução, né? Então, o que aconteceu? Sempre se operou pacientes a partir de 35 de índice, né? Na verdade, eu imagino que não vá ampliar a cobertura, né, das indicações, porque a gente já indica a cirurgia para esses pacientes. Por exemplo, na resolução anterior, né, é a doença de infiltração de gordura no fígado, chamada clinicamente como esteatose hepática. É uma doença séria, uma doença grave, que leva a cirrose por gordura do fígado. Essa doença não constava antes, mas sempre se indicou e se usava a esteatose como uma indicação de cirurgia. O paciente tem uma obesidade importante, com uma doença grave do fígado, ele tem indicação de cirurgia, né? Então sempre se usou essas doenças para justificar a necessidade de um procedimento cirúrgico, né? Então essa resolução, na verdade, ela vem para deixar mais claro quais são as doenças que realmente são importantes na indicação da cirurgia. O que se viu ao longo dos anos? Que esses pacientes têm uma melhora fantástica com o emagrecimento, né? Então eles podem sim ser operados, porque o resultado da cirurgia em relação à melhora dessas doenças é espetacular. Foram feitas também alterações relacionadas à idade mínima do paciente a ser submetido ao procedimento. Antes, jovens de 16 a 18 anos poderiam fazer a cirurgia, desde que a relação custo-benefício fosse bem analisada. Agora, além disso, deve ter um pediatra na equipe. Isso. Na verdade, a indicação a partir de 16 anos já estava contemplada, né, nas resoluções anteriores. O que se exige agora, então? Que também um pediatra esteja junto do atendimento do paciente. O paciente que vai à cirurgia bariátrica, ele é um paciente que ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, cardiologistas, uma série de profissionais que vão atender esse paciente tanto na fase de preparação para a cirurgia, como depois no seu acompanhamento. No caso dos adolescentes entre 16 e 18 anos, não constava, então, na resolução a necessidade de um pediatra. E isso, então, agora está contemplado como tendo necessidade desse profissional médico da equipe multidisciplinar. E também tem que ser observado a questão da consolidação das cartilagens, principalmente nos punhos, onde se mostra se o paciente tem ainda a chance de ter crescimento ou não. Então isso é o que está contemplado. E uma terceira contemplação dessa nova resolução foi em questão a cirurgias experimentais. Antigamente não era previsto,
cirurgias experimentais, agora sim, elas estão previstas, mas somente a nível de estudo científico. Não podem ser feitas rotineiramente as cirurgias chamadas experimentais, né? O texto define um total, que a gente fica falando em cirurgia bariátrica, fica pensando na pessoa, gorda lá e tal, e aí tem várias doenças associadas. A gente já falou aqui de diabetes tipo 2 e apneia do sono, né? Mas o texto define um total de 21 doenças associadas à obesidade que ameaçam a vida do paciente, que podem levar a uma indicação de cirurgia bariátrica. Depressão, disfunção erétil, hérnias discais, asma grave não controlada, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e síndrome dos ovários policísticos. As pessoas portadoras dessas doenças, elas fazem essa relação? As pessoas têm informação suficiente a respeito disso? Como é que funciona quando chegam ao consultório, doutor? O que acontece muitas vezes? O paciente, ele chega, ele diz assim, doutor, eu fiz meus exames e eu não tenho doença nenhuma. Eu já contraponho, olha, a obesidade por si só já é uma doença importante. O que acontece? A maioria dos exames que as pessoas fazem são exames laboratoriais muito simples, que, por exemplo, não detectam apneia do sono, não detectam uma doença no fígado, por exemplo, né? Não detectam, por exemplo, síndrome de ovários policísticos. Mas no momento que o paciente entra num processo num protocolo de preparação, se fazem exames mais aprofundados, e muitas vezes os pacientes se surpreendem porque se descobrem 3, 4, 5, 6 doenças que o paciente sequer tinha conhecimento que existiam. Eu dou o exemplo de uma menina, eu considero uma menina de 28 anos, foi operada em torno de 6 meses atrás, que era uma moça que tinha 35 de IMC, ela tinha uma doença hepática por infiltração de gordura, que ela vinha controlando com ecografia, com exame, e então se chegou à conclusão que ela tinha que fazer a cirurgia. Essa paciente, aos 28 anos, ela já estava com cirrose do fígado causada pela infiltração de gordura. E ela jamais imaginou que poderia ter uma doença tão avançada com 28 anos. Então, para ver como é importante. E a gente vai ver esse paciente que tem 35 de IMC, ela tem 90 quilos, 95 quilos, quer dizer, é diferente daquela ideia que as pessoas têm, que o paciente que vai fazer a cirurgia tem que ter 200 quilos. Não, uma moça de 28 anos com 90 quilos, muitas vezes já tem indicação de cirurgia por causa das doenças que estão acometendo essa pessoa. Onde é que as pessoas têm que focarem para perceber que estão aí com obesidade mórbida? Eu acho importante, assim, em relação à obesidade, né? Porque os pacientes que vão à cirurgia, geralmente são aqueles pacientes que já estão há muitos anos sofrendo a doença, então eles resolvem que querem procurar um tratamento que realmente seja definitivo, que resolva o seu problema. O que eu sugiro a essas pessoas? Que procurem serviços que tenham certificação para cirurgia bariátrica, que procurem serviços que atendam o paciente a nível multidisciplinar, que procurem centros de referência para a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica tomou uma proporção, né? E a gente sempre recomenda isso, que se busque centros de referência para a cirurgia bariátrica. Também. Doutor Gabriel Vargas, do Ernesto Dornelles, cirurgião bariátrico, ex-presidente da Associação Gaúcha de Cirurgia Bariátrica. Quero agradecer muito ao senhor, inclusive por essa questão aí que estava mal interpretada, então, né? Eu acho que agora a gente coloca ela no devido lugar, né? A questão da massa corporal mínima, né? Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Nós agradecemos, um grande abraço.